Colesterol, a gente escuta essa palavra e já pensa em perigo, né? O grande vilão do coração, algo que a gente precisa combater a todo custo. Mas e se essa história não for tão preto no branco assim? E se, na verdade, esse suposto vilão for uma peça fundamental para nossa sobrevivência? Olha, por décadas, a recomendação médica foi super clara. Quanto mais baixo o colesterol LDL, melhor. Mas será que nessa corrida para baixar os números, a gente não acabou cruzando uma linha perigosa? Existe um ponto em que o remédio vira veneno? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Ok, vamos começar pelo que todo mundo já sabe, ou pelo menos acha que sabe. A fama do colesterol LDL, o tal colesterol ruim, como o inimigo número 1 da nossa saúde cardiovascular. E vamos ser justos, essa má fama tem lá seu motivo. Quando o LDL está muito alto, ele vai se depositando nas artérias, formando placas. Pensa num cano que vai entupindo aos pouquinhos. Com o tempo, o sangue não passa mais direito e aí, bum! Infarto, se for no coração, ou um AVC isquêmico, se for no cérebro. O perigo é real, sem dúvida. E diante desse inimigo, qual foi a estratégia? Guerra total. A ordem era baixar o LDL de qualquer jeito, a qualquer custo. Foi uma verdadeira corrida da indústria farmacêutica para ver quem chegava mais fundo nos níveis de colesterol. E o arsenal para essa guerra, olha, é de peso. As estatinas, que todo mundo conhece, foram só o começo. Hoje em dia, a gente tem medicamentos super potentes, como a ezetimiba ou os inibidores de PCSK9, que são capazes de jogar o colesterol lá para baixo em níveis que a gente nem imaginava serem possíveis. Há um tempo, a meta para quem tinha algum risco era ficar com LDL abaixo de 100. Isso aí já parecia um ótimo resultado, um objetivo seguro. Só que a medicina não parou aí, né? Para os pacientes considerados de altíssimo risco, a meta despencou para menos de 55. A lógica parecia fazer todo sentido. Se baixar um pouco é bom, baixar muito deve ser excelente, certo? E hoje a gente consegue chegar em níveis que são chamados de ultrabaixos, tipo menos de 30. Parece uma vitória completa contra as doenças do coração, não é? Pois é, talvez não. É bem aqui que a nossa história começa a ficar interessante e um pouco mais complexa. Essa busca pelo zero começou a mostrar um lado bem inesperado. E aqui que a trama muda completamente. Essa obsessão por um LDL cada vez mais baixo acabou revelando um paradoxo, uma complicação que pouca gente estava esperando: o risco de sangramentos. E aqui está o X da questão. Ao mesmo tempo em que baixar o LDL protege contra o AVC de entupimento, o isquêmico, parece que, quando ele fica baixo demais, aumenta a chance de outro tipo de AVC, o hemorrágico, que é quando um vaso sanguíneo se rompe e sangra dentro do cérebro. Um problema leva ao outro. E isso, gente, não é achismo. Um estudo gigantesco chamado Sparkle, que é referência na área, trouxe esse dado que foi um balde de água fria. As pessoas que usaram uma dose alta de estatina tiveram sim menos AVCs por bloqueio, mas, em compensação, o risco de ter um AVC por sangramento aumentou em chocantes 66%. Olhando o gráfico, fica bem claro o tamanho do problema. Um aumento de 66% não é pouca coisa. É um sinal de alerta vermelho que a comunidade médica simplesmente não podia mais ignorar. E o pior é que o problema não parece ser só no cérebro. Outros estudos começaram a mostrar um aumento de sangramentos no estômago, no intestino e até sangramentos mais comuns, como o de nariz, em pessoas que tinham colesterol extremamente baixo. Mas por que isso acontece? Para a gente entender, a gente precisa tirar da cabeça essa imagem do colesterol como um vilão. Na verdade, ele é um dos blocos de construção mais essenciais do nosso corpo. Sem ele, a nossa estrutura literalmente começa a ter problemas. Imagina que o colesterol é tipo o engenheiro-chefe do sistema de reparos do corpo. Ele ajuda as plaquetas, que são como os primeiros socorros, a grudarem umas nas outras para tampar o machucado. Ele também dá força para a parede dos vasos sanguíneos para que eles não se rompam à toa. E ainda por cima participa da produção dos tijolos finais da coagulação. Sem colesterol suficiente, esse sistema todo fica capenga. E aqui a gente vê o efeito cascata. Pouco colesterol significa que as plaquetas não conseguem se unir direito. As paredes dos vasos sanguíneos perdem a firmeza, ficam frágeis, quebradiças, e para completar, o fígado passa a produzir menos fatores de coagulação. O resultado? Um corpo que tem muita dificuldade de parar um sangramento. A melhor comparação é com uma parede. O colesterol é o cimento que liga os tijolos. Sem cimento suficiente, a parede fica bamba, fraca. Qualquer pressão a mais pode fazer tudo desmoronar.
É exatamente o que acontece com os nossos vasos, principalmente os mais fininhos e delicados que a gente tem no cérebro e no intestino. Então, com esse paradoxo todo na mesa, a pergunta não é mais qual o nível mais baixo de colesterol que a gente consegue chegar. A pergunta agora é qual o nível ideal para cada pessoa. É uma mudança de perspectiva. Vamos ver o que isso significa na prática. O que isso muda na prática médica? Primeiro, na hora de decidir baixar muito o colesterol de alguém, é preciso pesar na balança o risco de sangramento daquela pessoa. Segundo, as metas têm que ser personalizadas. E terceiro, fundamental, os estudos de novos medicamentos precisam ser transparentes e mostrar os dois lados da moeda, quantos infartos foram evitados e quantos sangramentos foram causados. E quem são as pessoas que precisam de um cuidado extra com isso? A ciência já mapeou alguns grupos. Pessoas com mais de 75 anos, quem já teve algum tipo de sangramento cerebral, quem já usa remédios que afinam o sangue, como anticoagulantes, histórico de sangramento no estômago, pessoas com peso muito baixo e também, curiosamente, pessoas de etnia asiática. Para esse pessoal, a ideia de zerar o colesterol LDL pode ser bem arriscada. Ou seja, para essas pessoas, forçar o LDL para menos de 55 talvez não seja a melhor coisa a se fazer. Pode ser que uma meta um pouco mais conservadora, ali na casa dos 70 a 100, seja o ponto de equilíbrio perfeito entre proteger o coração e não correr o risco de um sangramento grave. E tudo isso aponta para um caminho, o futuro da medicina. É o que chamamos de medicina de precisão. Acabou aquela ideia de uma receita de bolo que serve para todo mundo. Agora o objetivo é olhar para cada pessoa, com todas as suas particularidades, e encontrar o tratamento que traga o máximo de benefício com o mínimo de risco possível. No fim das contas, a história do colesterol nos ensina uma lição valiosa. Na nossa biologia, quase tudo é uma questão de equilíbrio. A ideia de que menos é sempre melhor pode ser muito simplista e às vezes até perigosa. A verdadeira sabedoria médica talvez não seja buscar números extremos, mas sim encontrar aquele ponto de equilíbrio perfeito para a saúde de cada um. O futuro da medicina é, sem dúvida, personalizado. Obrigado pela companhia. A gente passou décadas ouvindo que precisa temer o colesterol LDL. Mas e se uma dieta que é vista como saudável fizesse justamente esse número ruim disparar? Pois é, nesta análise vamos mergulhar fundo numa pesquisa recente que desafia praticamente tudo que a gente pensava saber sobre colesterol, dieta e a saúde do coração. Para a gente entender esse paradoxo, primeiro a gente precisa lembrar quem é o grande vilão da história. Por muito tempo, o colesterol LDL foi pintado como inimigo número 1 da saúde do coração. Essa ideia foi repetida à exaustão por grandes organizações de saúde e virou quase uma verdade absoluta, né? E é aqui que o quebra-cabeça começa. As dietas de baixo carboidrato, as famosas low carb, são super elogiadas por um monte de benefícios. Só que, em algumas pessoas, elas podem fazer o LDL aumentar. Isso cria uma dúvida gigante. Se a dieta está melhorando vários outros marcadores de saúde, esse LDL mais alto ainda é um problema? Então vamos lá na nossa primeira sessão, o paradoxo do colesterol. É uma situação curiosa. De um lado, uma dieta low carb, que mostra melhoras em coisas como peso e diabetes. Do outro, essa mesma dieta fazendo o LDL subir, aquele número que a vida inteira disseram para a gente manter baixo. E aí? Isso cria um dilema que bate de frente com décadas de diretrizes médicas. Esse slide aqui resume o conflito perfeitamente. De um lado, a gente vê benefícios metabólicos claros, comprovados. Do outro, essa sombra, essa preocupação com o aumento do LDL. E olha, essa não é uma discussão nova não. Ela vem desde a época dos debates sobre a dieta do Dr. Atkins lá nos anos 70 e continua firme e forte até hoje. Agora a gente chega no ponto central da discussão. Esta seção vai direto na jugular da premissa de que LDL alto é sempre um fator de risco. E se o contexto em que ele sobe mudar completamente o que ele significa? Essa citação de cardiologistas é, no mínimo, impactante. A palavra equivocadas é muito forte. Isso já mostra que não estamos falando de uma teoria qualquer, de algo marginal, mas sim de um debate muito sério dentro da própria comunidade médica. A ideia é que essa nossa fixação em um único número, o LDL, pode ter nos levado por um caminho errado por décadas. E aqui as coisas ficam ainda mais interessantes. Olha só essas contra-evidências. A pesquisa com pessoas que têm hipercolesterolemia familiar, ou seja, gente que tem LDL nas alturas a vida toda por causa da genética, mostra umas coisas bem inesperadas. A mortalidade por doença do coração não aumenta com idade como a gente esperaria. Na verdade, até diminui. Isso desafia de frente aquela ideia de que quanto mais tempo de exposição ao LDL alto, pior.
Bom, então se o nível do colesterol LDL, o tal do LDLC, não é um bom preditor de risco sozinho, para onde a gente deveria olhar? O artigo que estamos analisando aponta para o score de cálcio na artéria coronária, o CAC. Pensa assim, em vez de medir algo no sangue que pode causar um problema, o CAC mede o dano que já existe, a placa de cálcio que já está lá nas artérias. Por isso ele acaba sendo muito mais preciso para prever o que pode acontecer no futuro. Ok, se o LDL não é o vilão principal, quem são os verdadeiros culpados nessa história toda? É isso que a gente vai ver agora, nesta sessão, explorando os fatores de risco que, de acordo com o artigo, realmente importam. O primeiro grande fator de risco que o artigo destaca é a resistência à insulina. Simplificando, é quando as células do corpo começam a ficar meio surdas para o sinal da insulina. Aí o pâncreas precisa gritar mais alto, produzindo mais e mais insulina. O artigo coloca essa condição não como um mero sintoma, mas como um gatinho central no desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O segundo fator é um padrão bem específico no exame de sangue, chamado dislipidemia aterogênica. O ponto principal aqui não é o LDL total, mas sim esse trio perigoso. Triglicerídeos nas alturas, o HDL, que é o colesterol bom, lá embaixo, e um monte de partículas de LDL que são pequenas e densas, consideradas as mais perigosas. E o mais curioso é que essa ideia não é nova. Olha que incrível esse gráfico de um estudo de 1988. Ele mostra de forma bem clara que, entre os pacientes que já tinham doença cardíaca, os marcadores que realmente chamavam a atenção eram os triglicerídeos altos e o HDL baixo. O nível de LDL total era praticamente o mesmo nos dois grupos. Agora que a gente já identificou a resistência à insulina e a dislipidemia aterogênica como os verdadeiros alvos, vamos ver como a dieta low carb se comporta contra eles. Essa sessão é tipo um placar do jogo, um placar da saúde metabólica. Esse slide é um momento uau! De um lado, uma lista enorme de melhorias e marcadores de risco importantes: inflamação, triglicerídeos, pressão arterial, glicose, insulina, e do outro lado, a única preocupação que sobra: o aumento do LDL. O contraste visual aqui é muito poderoso e resume o argumento central do artigo de uma forma bem direta. Vamos entrar nos detalhes, então. A dieta low carb ataca a dislipidemia aterogênica em cheio. Ela despenca os triglicerídeos, sobe o HDL e, o mais importante, muda o tipo de partícula de LDL. Diminui aquelas partículas perigosas, as pequenas e densas, e aumenta as partículas grandes e fofinhas, que não são associadas a risco cardiovascular. Ou seja, ela melhora todo aquele perfil que a gente acabou de ver que é o que mais importa. Tudo isso nos leva àquela pergunta de $1 milhão. Aplicação na vida real. Se uma dieta consegue consertar o perfil de risco, qual é o papel de um dos remédios mais prescritos no mundo todo? Vamos falar de estatinas. Essa é a questão principal. Imagina uma pessoa que segue uma dieta low carb, melhora todos os marcadores de risco importantes, mas o LDL-C dela sobe. A prescrição de uma estatina para baixar esse número ainda faz sentido nesse cenário? A resposta, como o artigo sugere, pode estar escondida em grandes estudos clínicos que já existem. Dá uma olhada nesses gráficos dos estudos 4S e PROSPER. O padrão é o mesmo e é impressionante. O benefício da estatina aparece com clareza no grupo com perfil de alto risco, ou seja, triglicerídeos altos e HDL baixo. Mas no grupo com o perfil saudável, que é exatamente o que a dieta low carb promove, a estatina simplesmente não fez diferença significativa, mesmo com LDL alto. Isso leva a uma conclusão fascinante. E se o benefício principal das estatinas não for simplesmente baixar o LDL, mas sim consertar aquele perfil lipídico de alto risco? Porque se a dieta já fez esse trabalho pesado, talvez o remédio se torne redundante. E aqui a conclusão final e bem ousada dos autores. Eles afirmam com todas as letras que para alguém que já otimizou os marcadores de risco mais importantes com a dieta, receitar uma estatina só para perseguir um número de LDL-C não se justifica. É uma declaração que vai diretamente contra a prática médica padrão de hoje. E a gente volta para aquela citação do começo. Ela funciona como uma conclusão poderosa, reforçando a ideia de que, talvez, a gente esteja bem na beira de uma mudança de paradigma, uma nova forma de entender o colesterol e o risco para o coração. E assim, a gente termina com uma pergunta que fica no ar. Com base em evidências como essas, será que essa nossa fixação em um único número, o LDL, nos impediu de ver a imagem completa da saúde do coração? Talvez seja mesmo a hora de olhar para além de um número isolado e focar no que realmente importa. Muito obrigado pela atenção.